Informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo diante da equipe do Sport neste domingo no Recife. Vamos contar toda a história diretamente da Ilha do Retiro. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Rodada de número 8 da Série A do Campeonato Brasileiro, começando neste sábado, hein? Às 4 horas da tarde tem Fortaleza e Juventude, às 6h30 Vitória e Vasco, também 6h30 Grêmio e Red Bull Bragantino e também 6h30 Mirassol e Corinthians. 9 da noite tem Flamengo e Bahia. A rodada tem sequência no domingo, com Sport Cruzeiro às 4 da tarde, 5h30 tem Atlético e Fluminense, também 5h30 Palmeiras e São Paulo. Às 8 horas da noite, ainda no domingo, tem Botafogo e Internacional, fechando a rodada na segunda-feira. Santos e Ceará, o jogo às 8 horas da noite. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras líder com 16 pontos, o Red Bull Bragantino segundo, também 16 pontos, o Flamengo em terceiro com 14 e o Cruzeiro na quarta colocação com 13 pontos. Cruzeiro no G4. Fechando o G6 tem Fluminense com 13, Bahia com 12 pontos ganhos na zona de rebaixamento. Fortaleza tem 7 pontos, o Vitória tem 6, o Santos tem 4 e o Lanterna, o Sport, com apenas 2 pontos e é o adversário do Cruzeiro. Vai estrear o técnico Antônio Oliveira e está chamando o torcedor para comparecer à Ilha do Retiro. O Cruzeiro fecha a preparação na manhã deste sábado. Depois à tarde tem a viagem de voo fretado para Recife. E a expectativa para o técnico Leonardo Jardim, duas coisas. Primeiro, saber se o Japa será relacionado para ficar como opção no banco. Vem treinando normalmente com bola já nos últimos dias. E também quem fica com a vaga de Lucas Romero. O Wallace e Murilo Hickman são as principais opções. Se quiser fazer algo de diferente, aí o Leonardo Jardim teria Lucas Silva com Eduardo, teria o Christian para recuar e colocar um outro jogador. O fato é que o Cruzeiro tem aí um time descansado, mesmo com a viagem no meio de semana para Riobamba, no Equador, mas a maioria dos titulares acabou ficando sem jogar minutos no duelo diante do Mushukruna, e agora é ver o que fará o técnico Leonardo Jardim. Os jogos deste sábado, então, com o Cruzeiro podendo aí garantir, mesmo sem entrar em campo, a quarta colocação, porque quem pode ultrapassar o Cruzeiro? Fluminense, Bahia, Ceará e o Corinthians, mas o Corinthians tem um saldo de gols bem ruim. Então, Fluminense, Bahia e Ceará. O Bahia joga neste sábado com o Flamengo, fora de casa, aí é um jogo para ficar de olho. O Fluminense joga no domingo, fora de casa, com o Atlético Mineiro, e o Ceará somente na segunda-feira contra o Santos, também fora de casa. Agora, é uma rodada em que o Cruzeiro pode aí, de repente, em caso de vitória, encostar na liderança, porque o Palmeiras faz clássico com o São Paulo, o Red Bull Bragantino joga fora de casa diante da equipe do Grêmio. E alô, Nação Azul, é o Cruzeiro que finaliza a preparação nesta manhã para o duelo no Recife, amanhã às 4 da tarde, contra o Sport na Ilha do Retiro. É jogo que a parte física conta muito e por isso os jogadores foram preservados do meio de semana em desafio contra o Mushukruna pela Copa Sul-Americana, competição em que o Cruzeiro já está eliminado. Mas na próxima semana a diretoria convoca você, torcedor, que ainda não teve a oportunidade de comparecer ao Gigante da Pampulha nesta temporada, porque o duelo contra o Palestino tem promoção de ingresso. Basta você acessar o site do Cruzeiro e também vale muito com relação à parte financeira. A cada vitória na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro fatura cerca de R$600 mil e reforça todo
do tipo de esforço em que vem fazendo Pedro Lourenço para manter os salários em dia. Mas o assunto agora é Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem de boas vitórias contra o Vasco, contra o Flamengo. Teve também no meio delas a vitória pela Copa do Brasil contra o Vila de Goiás. Por isso o técnico Leonardo Jardim retorna com os titulares que estiveram em campo ontem na reapresentação na Toca da Raposa. Caso do Vidalba, que foi preservado da viagem ao Equador, o próprio Gabriel Barbosa também, que sequer foi a viagem pela Copa Sul-Americana, e o Christian, que também não viajou, passou por um procedimento cirúrgico dentário. Titulares considerados, importantes no esquema do técnico Leonardo Jardim. Existe sim uma preocupação para o desafio contra o Sport com relação aos jogadores que estão pendurados. Isso porque depois da equipe de Recife, o Cruzeiro tem o Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Então, tem jogadores que estão com 2 cartões amarelos que podem evitar receber mais um e ficar de fora do grande clássico contra o Atlético. São eles, Cássio, Vidalba, Christian, Caio Jorge e Matheus Pereira. Todo cuidado é pouco, porque clássico, e já na próxima semana Itatiaia respirando o grande clássico. E o Cruzeiro que tem na próxima semana também desafio pela Copa Sul-Americana contra o Palestino. Neste sábado, antes do embarque para Recife, finaliza a preparação. É o Cruzeiro a todo vapor no Campeonato Brasileiro. Tá certo, Nação Azul? Bom sábado, bom dia! O Cruzeiro volta as atenções para o Campeonato Brasileiro neste fim de semana. E o adversário será o Sport, na Ilha do Retiro. Diferente da competição internacional, pelo Brasileirão o Cruzeiro tem se destacado. O time vem de 2 vitórias seguidas e atualmente ocupa a 4ª colocação, a apenas 3 pontos do líder Palmeiras. Um momento diferente do que vivia há um tempo atrás. Lembro-me quando cheguei cá, o Cruzeiro não tinha ganho a uma equipa que jogasse as competições nem da primeira divisão, nem da segunda divisão, e mesmo da terceira divisão nós tínhamos perdido, não tínhamos ganho e tínhamos sofrido golos. Hoje em dia já ganhamos 3 jogos, ganhamos a primeira parte, que agora temos que confirmar no jogo no exterior, mas fico satisfeito. E se o comandante está ficando satisfeito, nada melhor para continuar com a confiança em cima do que enfrentar o último colocado da tabela. O time pernambucano ainda não ganhou pelo Brasileiro. Em casa, são 2 derrotas e 1 empate, sendo o pior mandante da competição. Partida favorável para o Cruzeiro fazer o dever de casa e disparar de vez no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Gão, inclusive, vai escalar o time. Bel, um grande desafio no Nordeste, lá em Pernambuco, terra muito carismática, porque a torcida do Sport e o Sport se mobilizaram para poder lotar o estádio com ingressos promocionais mediante a fase do Sport. E o Cruzeiro, que não tem nada a ver com a fase do Sport, tem que se aproveitar dessa fase do Sport. E jogando muito sério, mas se preocupando muito com essa linha ofensiva aqui, que tem vários jogadores pendurados. E com isso, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na hora de dialogar com o árbitro e principalmente na hora de matar essa jogada, que o Cruzeiro costuma fazer essa pressão aqui em cima. Dito isso, nós vamos de Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Fagner. Não vejo outra opção. Acho que ele vai realmente com o Wallace no lugar do Lucas Romero. Vamos de Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. E um recado pro pessoal de Lafayette. Neste sábado, Charlie Way Jr. na Duque de Lafayette, junto com a Pretty, que é um tributo para Pete, e nós tocando Charlie Brown Jr. Beleza, galera? Galera da... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!